Jésus quitta le trône de son Père et descendit sur la terre. Il accepta la crèche au berceau, puis roi des rois, le Fils de Dieu. Oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Et là suffit que Jésus nous donne suprême. La Bible me le dit. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos iniciar então mais uma aula, esse trimestre, aula número 9, uma série de lições que estamos estudando sobre dons espirituais e ministeriais. Hoje, então, irmãos, nós vamos estudar o ministério de pastor. Antes de iniciar essa aula, nós vamos fazer a oração. Senhor, nosso Pai, te agradecemos infinitamente por te permitir que estejamos aqui mais uma vez para estudar a tua palavra. Senhor, permite que essa palavra possa chegar nos corações dos teus filhos, Senhor, e para que ela possa transformar, trazer uma mudança, Senhor, trazer um crescimento espiritual. Seja louvado em nome de Jesus. Amém. Então, estudamos vários ministérios, irmãos. Hoje vamos estudar o ministério de pastor. Os pastores são aqueles obreiros que estão mais perto de nós, nas nossas igrejas. Então, é muito mais fácil a gente conversar com um pastor do que falar com um apóstolo, de acordo com o que nós vimos nos ministérios, né? Nos outros ministérios. Alguns obreiros são muito mais raros de ter contato com eles. Os apóstolos, por exemplo, eles vão criando as igrejas, evangelizando, depois continuando, né? Fazendo essa obra, deixando os cuidados dessas igrejas para outros obreiros. Diferente do pastor, né? O pastor é um obreiro que está muito mais perto sempre de nós, que a gente conhece. Nós vamos descobrir isso nessa aula, né? O pastor conhece suas ovelhas, as ovelhas conhecem o pastor também. Então, nós estamos muito mais próximos do pastor, né? No dia a dia, no nosso recurso, quando a gente está necessitando, né, de um apoio espiritual imediato, a gente lembra o nosso pastor. Então, é um ministério diferente, uma obra diferenciada, que nós vamos estudar hoje. O nosso texto está em João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A verdade prática diz o seguinte: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 10, versículo 11 e versículo 14, Tito capítulo 1, versículo 7 a versículo 11, 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 a versículo 4. João capítulo 10. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Tito capítulo 1. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado vinho, nem espancador, nem cobiço, de torpe ganância, mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja
poderoso, tanto para admoestar, como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vão e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que tornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. 1 Pedro capítulo 5. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a irreputável coroa da glória. Os objetivos específicos dessa lição são as seguintes. Primeiro, reconhecer o papel fundamental de Jesus como o sumo pastor, classificar as características de um verdadeiro pastor e conscientizar-se da missão do ministério pastoral. Irmãos, eu lembro a nossa leitura bíblica em classe, só lendo essa parte aí, é possível fazer toda a aula, né? Toda a aula a partir dessa leitura bíblica em classe, porque ela traz todas as recomendações para um pastor, ela traz os cuidados que temos que ter com os falsos pastores, ele traz também os desafios de um pastor. Mas nós temos 3 grandes partes que precisamos abordar, que foram relatadas pela objetiva, os objetivos específicos. O primeiro deles, então, é entender por que Jesus é considerado o sumo pastor. Jesus é o pastor supremo, a expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus capítulo 13, versículo 20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento. Marcado pela humildade, despojamento da sua glória, ele foi chamado de grande em seu nascimento, de acordo com Lucas capítulo 1, versículo 32. O objetivo grande enfatiza, enquanto o Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte, libertou o homem da prisão do pecado. Ele é Deus. Então, irmãos, a gente percebe que em Lucas 1, versículo 32, a referência traz para nós que Jesus marcou o mundo pela humildade, sendo um salvador, alguém que libertou o homem da prisão do pecado, destacou-se com a humildade. Essa humildade que a gente precisamos identificar nos pastores, né? Os pastores. Sem citar os nomes, mas eu convivi com vários pastores que você sentia que efetivamente esses pastores foram selecionados por Deus, foram colocados por Deus. Sabe, aquelas pessoas que dão toda a atenção a todo mundo que se apresenta com a mesma dedicação, com uma preocupação, né, de resolver, de dar satisfação à pessoa aflitada, sem querer demonstrar um poder, né, sobre as pessoas, mas
de forma disposta, de forma humilde. Eu já fui na casa de pastores, né? Quando eu esteve em algum momento com necessidade, me levaram para suas casas para fazer uma refeição, para pegar alguma coisa que eu necessitava, né? E não só para mim, e para as outras pessoas também. Então, aqui no Brasil, e no meu país também, Camarões, eu observei pastores que você sentia que esses aqui são homens de Deus, pela sua humildade, pela sua disposição de ajudar, pela sua disposição de dar o que ele não tem, só para o conforto de uma alma em desespero. E também já conheci pastores que a gente não sabe por que eles têm esse nome. E tudo são protocolos para falar com eles, embora a palavra de Deus diz que são pastores de rebanho, né? São protocolos para encontrar, são pessoas que aparecem só na hora de falar a palavra no púlpito. São pessoas inalcançáveis, mas eu conheci pastores dispostos mesmo. Você sente que isso aqui foi colocado por Deus. Então, o pastor conhece as ovelhas, ele conhece o rebanho. João capítulo 10, versículo 14 diz isso. João capítulo 10, versículo 15 e versículo 5 também. Então, o adjetivo bom pastor, identifica Jesus como o pastor que protege, que cuida das suas ovelhas. Ele não vai cuidar tanto das ovelhas como dos cabritos. Quando ele é pastor das ovelhas, ele conhece suas ovelhas, não mistura eles com cabritos, não mistura com os lobos que podem estar ali. Ele conhece exatamente suas ovelhas. Isso aí, numa analogia, né? Um pastor de ovelhas, animais. Mas pensando num pastor que precisa cuidar dos filhos de Deus, ele precisa conhecer todo mundo que está na sua igreja, todo mundo que está no seu rebanho. Na nossa igreja, tivemos um pastor novo. A primeira coisa que o pastor fez é revisar o cadastro, né? de toda a igreja, de todas as pessoas que congregavam daquela congregação ali. Né? Dá para sentir a preocupação do pastor de conhecer suas ovelhas dessa forma. Não um pastor que é indicado para uma congregação, ele se instala e não sabe quem vem, quem não vem, quem é quem, quem é visitante, quem é de lá mesmo, não. Ele fica ali até sair. Mas eu conheci um pastor, conheci pastores na minha congregação, que a primeira coisa que eles fazem é conhecer as ovelhas. No final do culto, tento ficar ali para ver quem se aproxima a ele, para entender a necessidade, para conversar, para conhecer, pergunto pelo nome. Isso é a função do pastor. O pastor conhece suas ovelhas. Se não se aproximar, não vai conhecer. Uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoril. Os pastores cuidavam das ovelhas, para deles obtiveram o lucro diário. Este é o contexto que se valeu ao Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contínuo na expressão o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Em João capítulo 10, versículo 11. Então, o Senhor quer diferenciar o bom pastor do pastor simples. O pastor simples é aquele que cuida do lucro que as ovelhas vai dar. Ele cuida das ovelhas para as ovelhas dar retorno, né, financeiro, seja pelo linho, seja pela própria carne. Então ele cuida bem. Não vai deixar os lobos atacarem, levar tudo nem os ladrões, porque ele está de olho no lucro. Isso aí é a preocupação de um pastor. O Senhor quer fazer a diferença entre um pastor e um bom pastor.
O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Um bom pastor, se extravia uma ovelha, ele vai atrás, independente do perigo que pode correr. Essa ovelha pode estar presta a ser devorada por um lobo, por um animal feroz. O pastor vai atrás, mesmo sabendo do risco que ele também corre. Então, o bom pastor, diferente do pastor simples, é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Então, diferente dos pastores que garantiam o seu sustento no campo através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra disposição em dar a própria vida pelo rebanho. Em João capítulo 10, versículo 15. O verdadeiro pastor da igreja deve imitar o sumo pastor Jesus. Neles não há jamais exploração alguma do rebanho. E isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor, tal como ensinar a palavra, 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 a 4. Então, o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, e não aquele que explora as ovelhas para se sustentar. O caráter de um pastor, as características do verdadeiro pastor, o bom pastor. O exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara como a igreja. A igreja que cuida. Porém, essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. O pastor não pode chegar na igreja só para fazer acontecer se a sua própria vida não reflete o que ele deseja para a igreja. Uma das piores queixas que pode se ouvir acerca de um ministério é que sua palavra pastoral não se coaduna com a sua vida. Como pode um líder falar sobre necessidade se não é honesto, de simplicidade, se mostra esbanjador, de humildade, se comporta como soberbo? E não precisamos procurar muitos, né? Várias congregações que se criam por aí, a gente encontra as pessoas que acumulam cargos de apóstolos, de profetas, de doutores e de pastor também. Então, ele é dono de todos os cargos da empresa, da igreja. Ele abusa dos crentes, né? Pensa só nele mesmo, não tem nenhum sinal de humildade, soberbo. Não é difícil achar esse tipo de pessoas que se dizem pastores, só que não são verdadeiros pastores. O caráter íntegro de um pastor deve se refletir, deve ser aquele que é coerente com o que ele deseja para a igreja. Tem que ter honestidade. Então, a maioria desses pastores que acumulam cargos, né? Inclusive, eles têm pastores auxiliares. Eles têm pastores auxiliares. Já ouvi queixa de que esses pastores não têm cobertura nem para suas necessidades básicas, né? Te escuto isso várias vezes, né? Então, a melhor palavra pastoral é a vida do próprio pastor, em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. A tarefa se torna muito fácil, né? Se o pastor vive o que ele fala, se ele vive o que ele fala, ele leva muito menos trabalho
para ensinar a palavra de Deus, porque as pessoas vão olhar o caráter dele e ser imitadores. Tem que ser uma pessoa humilde, tem que ser uma pessoa justa, que não provoca injustiça, tomando partido, sabendo conciliar as situações, dando atenção para ouvir e pedir orientação divina para resolver. Exemplo para os fiéis e os infiéis. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 e 3, afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, espancador, cobiço de torpe ganância, contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. Não é difícil achar pastores arrogantes. Aqui, talvez, no Brasil, não. Mas em alguns países tem pastor que gritam com suas ovelhas, né? Se grita para as ovelhas, eles podem podem se dispersar, né? E trazer toda a autoridade, né, sobre as ovelhas, em vez de escutar. A palavra de Deus diz que temos que ser moderados, contenciosos, né? A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros de fruto do Espírito, tais como autocontrole, mansidão, bondade e amor. Tem que ter amor para o próximo, ter paciência, ser manso. Essas características denotam idoneidade moral e maturidade espiritual. A mesma postura moral que um pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis. O pastor não pode espantar ou espancar os infiéis, né? Os infiéis também precisam identificar nele essa mesma postura. Não tem partido, não seleciona partido, né? Não toma partido, porque um é fiel, outro é infiel, que ele vai dar mais peso, né? Mas ao fiel do que o infiel, tem que ser moderado, né? E todo mundo precisa identificar nele uma postura exemplar. O exemplo do pastor vem da família. Não é possível pastorear uma igreja se na sua própria família não consegue governar. É possível, mas é difícil. Então, a sua primeira comunidade é governar a sua própria casa, com modestia, com equilíbrio, criando seus filhos com respeito, de acordo com Timóteo capítulo 3, versículo 4. Porque tem gente que são irreconhecíveis, né, dentro das suas casas, são arrogantes, espantam todo mundo, não tem paciência, não dá atenção, não ensinam, né, não passa experiência, mas na igreja, com bastante cargos, com bastante atribuições, a palavra de Deus recomenda que a primeira congregação de um pastor seja da sua casa. O estágio se faz nas nossas casas, onde nós temos um rebanho reduzido. Depois, então, com mais propriedade, a gente assume um rebanho maior, que é a igreja do Senhor. A missão do pastor, a principal missão do pastor, de um ministério, é cuidar das pessoas que recebem Cristo como Salvador. Então, a palavra de Deus nos ensinou que a obra de Deus é formada por várias atribuições, por vários ministérios. Então, tem ministério de evangelista, tem ministério de apóstolo, tem ministério de profeta. Todos eles contribuem para a vida do corpo de Cristo. No caso do pastor,
todo mundo que recebeu a palavra de Deus pelo Evangelho precisa de um amparo, né? Precisa de um amparo. Esse amparo é dado pelo pastor. Então, a principal missão de um pastor é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhe alimento espiritual. É o pastor que vai organizar, né, a formação espiritual daqueles que se converteram na sua igreja local, vai manter o programa de escola dominical para ensinar a palavra de Deus, vai organizar os cursos de discipulados, vai manter eles na sua congregação local, e outros programas, né, que contribuem para a alimentação espiritual daqueles que se converteram. Isso não é só por um tempo, é para sempre. As pessoas que se converteram 30 anos atrás precisam continuar se alimentando. Esse alimento precisa ser organizado pelo Ministério Pastoral. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zelo, amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. Esse aí é muito forte, irmão. Totalmente às suas demandas. Uma igreja que tem 200 membros, né? Vai se entregar totalmente à demanda dos 200 individualmente. Não pode atender 30 e deixar 170. Precisa dar ouvido para todos. O pastor também tem outras atribuições. Por isso que eu falei que o ministério do pastor é um ministério bastante delicado. Enquanto o profeta pode agir periodicamente, enquanto o apóstolo pode agir no momento preciso, numa região, depois ir para outra, o pastor, uma pessoa que vai ficar permanente, né, na congregação, é a carga da congregação deve ser a carga do pastor. Então, ele vai deixar sua identidade. Então, a missão do pastor é uma missão polivalente, além da palavra de Deus. A missão do pastor também se envolve com o ensinamento, se envolve com aconselhamento. Vai haver várias famílias em conflito, vai haver vários irmãos em conflito, vai ter conflito nos departamentos. Quem vai trazer moderação e que vai aconselhar é o pastor. Tem crente com conflitos, né, pessoais, que vai aconselhar o pastor. A missão de evangelização também é dele, e missões, precisa garantir missões, né, fora das suas fronteiras, se organizar para sustentar algum missionário que está em tal lugar. Ele precisa organizar também um dia de missionário para tal lugar. Tudo isso é missão do pastor. A pregação expositiva. Então, não vai ficar só na administração da igreja e contar com os auxiliares. Ele precisa trazer a palavra de Deus também periodicamente. Age como um bom conciliador. Uma igreja não pode viver cheia de conflitos. O pastor precisa ficar atento, pela ajuda do Espírito Santo, ser o conciliador, para que tenha sempre paz na congregação. Ele é administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda a boa obra da igreja local. Está sob cuidado dele, então, uma gestão eficiente, honesta dos bens materiais, o patrimônio da igreja local. Aqueles pastores, eu não digo bons pastores, aqueles pastores que eu falei, eles são também tesoureiros, né? São tesoureiros de tudo. Os bens da igreja são bens dele, tudo está no nome dele, né? Mas um bom pastor deve cuidar da administração eclesiástica, recursos humanos, identificar que precisa ajustar aqui para ter eficiência, precisa cortar recursos aqui e alocar para outro lugar, tudo isso para a vida do corpo de Cristo. Cuidado com os falsos pastores. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta,
Israel, ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação. Os falsos pastores são os que apacentavam-se das ovelhas, né? Então, em vez de cuidar das ovelhas, ele explora as ovelhas, fazer a exploração das ovelhas, não poupam as ovelhas, não demonstram amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersam. Se alguém for numa igreja onde o pastor só tente te prejudicar pessoalmente, você sente um prejuízo pessoal, né? Vamos supor que você não tem maturidade espiritual. Assim que você chega numa igreja, não sente afinidade com um pastor, percebe que ele quer só te prejudicar. O que vai acontecer? Vai sair daquela igreja, vai sair daquela congregação, vai para outra. Então, um pastor que não demonstra amor, que só repreende de forma bruta, com arrogância, todo mundo precisa de carinho, né? Então, as ovelhas se dispersam, não ficam. Cuidado com os falsos pastores. O Senhor inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito, quando a sua instrução pastoral, o jovem obreiro, que este estiver firme e fiel, que retivesse firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar, como a sã doutrina, como para convencer que contradizem, porque há muitos desordenados, faladores em vão, enganadores, aos quais convém tapar a boca. Então, ele não vai tapar a boca com a mão ou com a força, né? Ele vai usar a sã doutrina, vai ser auxiliado pelo Espírito Santo para conduzir, para conciliar e para convencer aqueles que duvidam, que duvidam sempre, né, da palavra de Deus. Ele também pode repreender firmemente, né? Pode repreender firmemente, mas isso não vai aparecer uma brutalidade para quem está recebendo essa repreensão. Então, para concluir, irmãos, essa aula, o dom ministerial de pastor é conhecido aqueles que Deus chama para servir o seu precioso rebanho. Então, é uma bastante delicada. A Igreja de Jesus acha-se espalhadas. Hoje as igrejas são espalhadas, tá? Tem bastante igrejas. E para cada igreja precisa de um pastor, né? Não dá para concentrar tudo o rebanho numa igreja só, numa igreja matriz. As igrejas são espalhadas e cada vez mais aumenta a quantidade de crentes. Eles precisam de cuidados. Esses cuidados são garantidos pelo pastor. O pastor precisa conhecer o perfil da sua igreja, né? Precisa conhecer o perfil dos crentes para garantir alimentação espiritual. Então, o objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e conhecimento do Evangelho do nosso Salvador. O pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Aí, o último tópico da conclusão, irmãos. Já vimos aí as obrigações de um pastor e a igreja aqui que precisa fazer em relação aos pastores. A igreja tem um dever muito forte, um dever muito grande
em relação ao pastor. A igreja precisa orar. A igreja precisa orar para o seu pastor. Porque essas atribuições que acabamos de ver não são simples, né? O pastor não tem horário de expediente. O pastor atende 24 horas no fim de semana, no feriado. O pastor não tem férias. Se ligar para um pastor durante suas férias, ele vai te atender. Então, não é fácil. É uma dos ministérios que eu acho bastante delicado e trabalhoso. Não pode selecionar a quem dar atenção. Então, os desafios são muito grandes. E temos que lembrar que os pastores são seres humanos. Então, eles precisam das orações. Às vezes, recebem pressão das suas famílias, porque a atenção é menor na família, né? E não é possível atender toda a igreja conhecendo suas ovelhas, conforme recomenda a palavra de Deus, e dar também a mesma atenção à família, né? As pessoas que têm hora de expediente, às 5h30, vão para suas casas, cuidam das suas famílias. O pastor não. Depois que sai da igreja, ele recebe telefonemas, visita aí uma ovelha que está alitada num hospital. Então, o pastor precisa de oração, ele precisa de nosso carinho. Às vezes, os pastores ficam decepcionados dentro das suas famílias. Embora ensinando a palavra de Deus, cuidando das ovelhas, às vezes tem surpresas desagradáveis. Os seus próprios filhos, às vezes, se desviam dos caminhos de Deus. O que o pastor vai fazer? Vai desistir de cuidar da igreja? Não. Ele continua, mas aquele ali é uma dor para ele. Como suportar isso? Pelas orações. Que Deus abençoe todos os irmãos que ouvirão essa palavra. E até a próxima aula. Amém. Dans la délivrance, le bien qui dans la souffrance, pardonner, il se paga, il bénissait au petit enfant. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. La vérité que Jésus, mon bonheur, La Bible me le dit. Il secouait sous le bois méprisable, lui je sais ça, pour moi coupable, pour me sauver son sang pur et battu. C'est pourquoi j'aime le Seigneur Jésus. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit de la future que Jésus meurt au bonheur suprême. La Bible me le dit. Une que vainqueur sorti de la tombe, gloire à l'agneau, la sauveur du monde. Il règne au ciel, il se fait le roi, et vient bientôt le chercher de la foi. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit de la future que Jésus meurt au bonheur suprême. La Bible me le dit.